para apresentar a sua esposa, tá bom? Amém. Obrigado por estar com a gente aqui, tá? Senhor, uma benção. Paz, irmãos, bom dia. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar. Eu sou grato a Deus por esta manhã, por esses dias em que nós passamos aqui em Paraíba do Sul, nessa região tão agradável, tão amável, que nos recebe com tanto carinho. E estar aqui nesta manhã é um privilégio. Amém. Estou aqui com a minha esposa, pastora Glória, né? Aquela grandona ali, ó. Pastora Paula, obreiro Elon. Mas o importante é que nós estamos na presença de Deus. Amém? E quando nós iniciamos a semana num ambiente como esse, na casa do Senhor, e buscando a presença do Senhor, pode ter certeza que nós vamos ter uma semana diferenciada. Amém? Em nome de Jesus. A presença do Senhor é mais importante do que qualquer coisa em nossa vida. Eu tenho observado, eu sou alguém muito observador. Ontem eu ouvi uma palavra desafiadora através dos lábios do pastor Gessé. Ele falou sobre unidade na igreja, né? E a gente vê como que a unidade faz a diferença. Como que a unidade faz a diferença, né? Então, eu observo o fluir de Deus em alguns ambientes que há e aonde não há unidade. É diferente. É diferente, né? É igual uma comida feita por a mão de uma pessoa que tem prazer em cozinhar. E uma comida feita por alguém que cozinha por obrigação. Ah, eu cozinho porque eu tenho que, mas eu odeio cozinhar. Tem crente que fala assim, que odeia cozinhar. Olha só, que tipo de comida ela vai preparar? Pode botar 1 quilo de tempero, mas uma mão que tem prazer em cozinhar, pode botar uma gotinha de tempero que aquela comida vai ficar super saborosa. Então, antes de eu casar, né, eu vou fazer 2 meses de casado, né, eu ia falar assim, cara, nessa idade casou agora, porque eu era viúvo e Deus me permitiu casar de novo. Antes de eu casar, a pastora agora falava assim, ela morava sozinha há 27 anos, solteira, e ela quase não cozinhava. E ela falou para mim, eu falei para mim, caramba, cara, eu fiquei só, aprendi a cozinhar. E eu aprendi a cozinhar rápido e cozinhar muito bem. Eu falei, caramba, pô, vou casar com uma pessoa que tudo indica que não faz uma boa comida, vai ter um confronto nisso aí. Mas sabe, ela tem prazer em cozinhar para nós dois. E eu falo para ela, olha, quem pensava que a Glorinha não sabia cozinhar se enganou. Faz uma comida maravilhosa, porque faz com prazer, faz com amor. Não estava acostumada a fazer comida, fica até 1h da tarde fazendo comida para 2 pessoas. Eu falo, mas poxa, não, eu quero cozinhar. Então, na igreja é a mesma coisa. Você olha para alguém, determinada pessoa domingo de manhã, e que você pergunta, com quem que essa pessoa dormiu? Porque ela chega na igreja que parece que passou a noite toda brigando com Jesus, batendo em Jesus. Entra na igreja, não cumprimenta ninguém. Imagina quando que essa pessoa faz parte do altar. Entra com a cara de quem chupou limão e vai direto para o altar. O que vai sair do altar? Agora, pensa numa pessoa que entra, que lá de fora você já nota o sorriso. Entra dando a paz do Senhor para todo mundo. Quando sobe no altar, o que vai respingar na igreja? Unção. Alguém que ama a igreja, que ama estar na igreja, é diferente. O fluir é diferente. Olha, eu vou de manhã, porque senão o pastor Fábio vai falar, mas eu não gosto de ir de manhã, acordar cedo. Mas tem alguém que fala assim, olha,
eu vou me abnegar de algumas horas da noite do sábado para chegar amanhã cedo na igreja. É diferente, irmão. E uma igreja unida faz uma diferença maior. Ontem eu ouvi aquilo ali, vou levar comigo, vou falar lá na nossa igreja. Hoje mesmo eu já sei, quando eu chegar lá, eu vou subir no altar antes do culto e vou falar assim para o ministério de louvor. Eu acho que esse altar está precisando de unidade. Porque a unidade faz um fluir que vem de Deus. Nós precisamos viver unido. A Bíblia já vai dizer como é bom e agradável. A quem? A Ele. Que nós, como irmão, vivamos em união. A sua dor deve ser a minha dor. A minha dor é a sua dor. O seu problema é o meu problema. Meu problema é o seu problema. A minha dificuldade é a sua dificuldade. A sua dificuldade é a minha dificuldade. O seu choro é o meu choro. A sua alegria é a minha alegria. A igreja é isso. Então abra a sua Bíblia. Eu estou feliz em estar aqui nesta manhã. Daqui a pouco nós já estamos retornando. Mais breve, nós estamos de volta aqui. Dia 15, é dia 15 do mês que vem, não é? Não é de agosto? Vai ter aquela festa, a Eco, né? Então nós vamos estar aí, em nome de Jesus, junto, adorando ao Senhor, nessa unidade, como foi ontem pela manhã ali na igreja em Nema. Um prazer estar ali, uma alegria grande. Mas abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E versos 24. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Não feche a sua Bíblia, não desligue a sua tomada. Vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. É interessante a maneira como Jesus sempre tratou os interesses do Pai. Quando a gente observa a maneira como Jesus tratava os interesses do Pai, a gente começa a observar que a maneira como nós tratamos os interesses de Jesus é muito sacrificial para nós, é muito sacrificante para nós, é muito difícil para nós. O que foi prazer para Jesus torna-se difícil para nós. Por quê? Porque nós vivemos num tempo, nós vivemos em uma era em que nós confundimos o valor da graça com a graça. Eu costumo dizer que a graça que veio de graça, ela tem um custo, ela tem um preço. E o primeiro preço da graça é renúncia. Quando Jesus vai falar, olha, quem quiser vir, pensa bem na maneira como Jesus trata as coisas do Pai. Jesus todo-poderoso, cheio de autoridade, com toda a liberdade para ordenar, ele vai dar um direito a nós de escolha. Ele vai dizer, olha, quem quiser vir, ou melhor, olha, se você quiser vir, então ele deixa a escolha nas minhas mãos. A decisão eu que vou tomar. Jesus não vai tomar a decisão por mim. Agora eu decido, sim, eu quero seguir. Então, a partir do momento que eu aceito, eu também tenho que aceitar a condição. Louvado seja Deus. A partir do momento que eu aceito, eu perco o direito de achar, de pensar. E agora eu vou me submeter à condição. Então Jesus vai dizer, olha, quem quiser me acompanhar, ou quem quiser vir após mim, negue-se. Negar não é difícil. Você já parou para pensar, seu filho criança, né? E ele está ali, mãe, me dá aqui, mãe, me dá. E você tem que negar.
para ele e você vai dizer: não, meu filho. E a criança, ela não desiste quando ela está interessada em algo que ele gosta. E ele vai insistir até você ser. Por que você segue? Não é porque você quer, porque você vai se compadecer da maneira como ele está te pedindo. Porque ele começa a te pedir de uma maneira, mas ele conquista de outra. Quando ele conquista é porque a maneira como ele está pedindo agora, na hora da conquista, mexeu com o teu coração, mexeu com o seu sentimento. Então quando Jesus vai dizer: olha, quem quiser vir, negue-se, ele está dizendo: renuncie. Ele está dizendo: deixe. Porque a partir desse momento, tudo tem que bater de acordo com a vontade dele, com a vontade do Senhor. Então, quando nós aceitamos Jesus, a minha vida é dele agora. Eu costumo dizer que o que faz a diferença em nós como evangélico não é quando eu levanto a minha mão e confesso Jesus Cristo como Senhor, é quando eu entrego a minha vida a Ele. Porque quando eu passo a entregar a minha vida a Ele, eu estou dizendo: Senhor, a partir de agora, Tu és o administrador da minha vida, Tu és o dono da minha vida, Tu és o controlador das minhas decisões, Tu és aquele que o que o Senhor falar, eu estou pronto para obedecer. Então esse texto, ele mexe com a estrutura do ser humano a partir do momento em que ele entende que é Jesus que está o chamando para agora andar com ele. Louvado seja Deus. Andar com Jesus é diferente do que andar com qualquer pessoa. Andar com Jesus é ter a certeza, é ter a convicção de que você não está mais só. Às vezes você está cercado de pessoas, mas se sente só. Mas quando você sabe que Jesus está andando com você, você pode estar no meio de uma grande multidão. O seu foco é Jesus. Ele falou assim: eu vou estar com vocês. Quando nós entregamos, nós temos essa certeza. O mundo pode estar desabando. Aos nossos olhos, tudo pode estar acontecendo de maneira ao contrário daquilo que eu me programei. Mas você sabe, Ele está comigo. Então, essa palavra de Jesus, ela mexe de uma maneira radical. Seguir a Jesus é uma tomada de decisão radical. Eu conheço muitos crentes que dizem assim: ser cristão é muito difícil. Ser cristão não é difícil, porque você continua com o ser humano como você é, com direito aos seus desejos e às suas vontades, só que agora no centro da vontade do Pai. Agora eu não posso mais andar desesperado como eu andava, porque eu tenho um Deus que tem um controle nas mãos de tudo que eu vou fazer. Eu costumo dizer que toda pessoa que é obediente e depende de Deus, ele passa a ser visto como alguém acomodado. Porque quem depende de Deus espera o tempo de Deus. Quem confia em Deus, descansa em Deus. Eu confio em Deus, mas sai desesperado procurando resolver o que Deus falou que vai resolver. Então a minha confiança está em quem? No Senhor que prometeu estar comigo, no Senhor que tudo pode, ou nas minhas próprias forças, ou na minha intelectualidade. Então Jesus, ele vai dizer: quem quiser. Se você quer seguir a Jesus, você precisa estar pronto para deixar. Aleluia. Eu preciso estar pronto para deixar. Deixar as minhas vontades. Deixar o meu eu. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar o meu eu, que não é fácil, mas é possível. Porque no Senhor nós podemos tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma tomada radical, é uma virada na vida. Então não existe evangelho sem renúncia.
Porque o evangelho não é de homens, o evangelho não é denominacional, o evangelho é de Jesus. E para seguir a Jesus é preciso haver renúncia. Eu não posso seguir a Jesus com as minhas próprias bagagens. Eu tenho que seguir a Jesus com uma bagagem nova. Louvado seja Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo é nova criatura. Ele nos torna novo. E a Bíblia vai dizer que tudo de outrora se fez velho. O que é velho não serve mais para nós. Por isso nós precisamos buscar o novo de Deus. Então a segunda coisa que eu entendo é que seguir a Jesus é uma tomada tão radical que não vai existir evangelho sem cruz. E quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos lembrar do que aconteceu na cruz. Eu fui por longos anos resistente à cruz na igreja evangélica. Por muitos anos eu fui resistente. Mas eu passei a observar uma coisa. O católico, ele na igreja, ele não reza como nós oramos. O católico, ele reza de frente para o altar. E eu comecei a entender por que a igreja evangélica, ela coloca uma cruz vazia, mas ela ora descosta para a cruz. Porque a gente dobra o joelho na cadeira, a gente fica descosta para a cruz. Por que a cruz está vazia? Porque toda vez que eu dobro o meu joelho de frente para falar com ele, eu vou me lembrar de que um dia ele esteve aqui, mas hoje ele está comigo onde eu estou orando. Aleluia. Então eu me rendi àquela resistência e eu falei, eu quero botar uma cruz no altar da nossa igreja. Botamos uma cruz lá bem grande, bem larga. Eu não queria botar uma cruz modelada, eu queria botar uma cruz bruta. E eu tentei até ver se eu conseguia um dormente de trem, sério, para botar lá 2 dormentes, mas eu não consegui. Por quê? Porque a cruz que Jesus carregou, ela não foi modelada, foi uma cruz de madeira bruta. Por isso seus ombros foram feridos, seu sangue foi derramado. Por isso produziu nele cansaço, porque era uma madeira bruta. Não foi difícil, então para nós nunca vai ser difícil. Mas ele falou, vocês vão passar por aflições, mas nas aflições eu vou estar comigo e te farei vencedor. Aleluia. Não foi fácil estar aqui nesta manhã, você trabalhou a semana toda. Você chegou em casa, talvez ainda foi cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos, foi dormir tarde. E teve que acordar cedo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o maior sacrifício ele fez. Aleluia. E a terceira coisa que eu entendo nesse texto é que não existe evangelho sem mudança radical. Glória. Jesus foi radical quando ele aceita o propósito de vir e habitar entre nós. A Bíblia diz que ele vai se destronar. Ele vai deixar o seu trono de glória e vai vir habitar entre nós, vai se fazer homem e vai vir habitar entre nós e vai provar de todo o sofrimento humano. Jesus vai aceitar a condição simplesmente para que hoje eu e você estivéssemos aqui livre para poder adorá-lo. Louvado seja Deus. Essas coisas nós não podemos esquecer, irmão, nem lembrar por a metade. Nós precisamos viver diariamente. Então, quando nós olhamos para a cruz e ela hoje está vazia, não significa que ela perdeu o valor, pelo contrário. Ela está dizendo, ela está vazia, porque hoje ele não está aqui, mas está dentro de nós. Aleluia. E ele está aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque você está aqui. Eu costumo dizer que a gente costuma
escolher hinos que mexem com o emocional, né, na igreja. E eu sempre falo assim, quando alguém está orando e diz assim, olha, nós sabemos que antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Aí quando termina a oração, às vezes que eu vou dirigir o culto, eu vou fazer qualquer coisa, eu falava, não, ele não estava aqui não. Porque ele só está onde alguns deles está. Jesus só está na casa quando o primeiro da casa chega. Porque é eu e você que trazemos Jesus para casa. Aleluia. Ele vai dizer, onde tiver 2, 3 ou mais, eu vou estar. Então, se não estiver ninguém aqui, Jesus vai estar aqui através de quê? Quando você entra num local onde é trevas, ali ele está, porque ele está em você. Louvado seja Deus. Essa convicção que nós precisamos ter. A oração que feita hoje aqui pela manhã, que não só o bairro onde está essa igreja, mas a região seja alcançada. É porque aonde você entrar, onde você chegar, onde você estiver, Jesus vai estar. Aleluia. Quando você chegar no consultório médico, ali Jesus vai estar. Quando você chegar no banco, ali Jesus vai estar. Quando você chegar no supermercado, ali Jesus vai estar. Porque Jesus habita em você, Jesus habita em nós. Aleluia. Então Jesus vai dizer, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Não desista. Não desista. Nós temos vivido um tempo de tanta desistência. Ontem eu ouvi uma palavra, não sei quem foi que fez uma oração, ou que deu uma palavra lá, não sei se foi à noite ou foi pela manhã. Se não me engano, acho que foi a irmã Lívia. E ela falou assim que para nós o impossível existe, mas no céu não existe impossível. Não existe a palavra impossível no vocabulário de Deus. Então o que acontece, irmãos, é que tem momento em que parece que não vai acontecer. Tem momento em que não vai acontecer, e aí a gente começa a desistir. A gente vai começando a desistir, a gente vai ficando para trás, a gente vai diminuindo os passos. Você já parou para pensar que um competidor, um maratonista, os passos mais longos que ele dá é os últimos passos? Não é porque ele ainda tem fôlego, é porque ele sabe que a vitória dele depende de ele chegar. Então ele vem nos passos que ele se programa, mas quando ele se aproxima de determinado metro da fita de chegada, ele dá os seus últimos passos e a maioria dele, depois que ultrapassa, ele cai. Nós não podemos desistir. Talvez você esteja vivendo o tempo dos seus últimos passos, mas eu quero dizer que é nos seus últimos passos que está a sua vitória. Aleluia. Então você não pode desistir. Eu não posso desistir. Está pesado, mas Jesus está com você. Está fora da minha lógica, mas Jesus está com você. Eu não estou mais conseguindo, mas Jesus está com você. Por isso você ainda está nesta pegada, por isso que você ainda está nesta jornada, porque Jesus está com você. Aleluia. Não há causa difícil, não há causa impossível, porque nada sou eu, nada é você, tudo é Ele. Eu tenho uma irmã lá na nossa igreja, acredito que alguém aqui conhece, a irmã Osana, muito conhecida, né? E ela tem um filho que é autista. E ele agora, ele está com 13 anos, então ele está grande, forte, né? E ele é do grau grave. Então não é fácil. Ela quase não tem tempo de... E agora ele está numa fase de que tudo é só ela. Tudo é só ela. Se ela pegar uma blusa para botar, meu irmão, ele entra em crise e mas olha, é a melhor obreira que eu tenho. Aleluia. É a melhor obreira que eu tenho.
trabalha demais na obra de Deus, mesmo ausente. Sempre quando eu ligo para ela todo dia para conversar com ela. E a primeira palavra que ela me diz: pastor, está tudo maravilhosamente bem. Eu falo: meu Deus, quantas pessoas que não têm prova, não têm luta, não têm dificuldade, encontra dificuldade, cria luta, inventa prova, quando não sabe o que é luta, não sabe o que é prova e nunca viveu dificuldade, simplesmente ainda não teve o encontro. Ontem mesmo teve um trabalho lá, trabalho da Rede de Mulheres, e eu mandei uma mensagem de tarde, e depois minha esposa mandou uma mensagem para ela, ela falou assim: não pode ficar tranquila, está tudo resolvido. Eu falo: meu Deus. E ele está num período, né, de crise, que você não pode nem ir lá para bater um papo com ela, que ele não deixa. Eu sou padrinho dele. Você não pode ir lá bater um papo com ele, que ele não deixa. Quando você chega na porta, ele já manda você meter o pé. Se você insistir, ele entra em crise. Mas ela tem uma convicção. Primeiro, de que quem deu ele para ela foi Deus. Então, se Deus deu, Deus vai dar força para ela, Deus vai dar sabedoria e Deus vai dar vitória. Segundo, ela entende que Deus está com ela. Terceiro, a convicção dela é que as forças dela não vêm do físico dela, vêm do Senhor. Glória a Deus. Então, essas coisas eu e você precisamos ter. Jesus nunca prometeu boa vida. Essa semana passada eu ouvi algo do Fernandinho que acendeu uma luz na minha cabeça. Ele falou assim: o Evangelho não muda a vida. O maior engano do crente é quando alguém que está com a sua vida desarrumada, com a sua vida distorcida, começa a contar para ele o que está acontecendo. Ele diz assim: vamos lá na minha igreja que Jesus vai mudar a tua vida. Jesus não muda a vida. Jesus transforma a vida. E quando Jesus transforma, ele muda áreas da nossa vida. Mas o Evangelho, ele transforma o ser humano. O Evangelho, ele faz novo. Aleluia. Mas a partir do momento que eu aceito a condição, louvado seja Deus, do Evangelho. O que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso aceitar a condição para ser. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a terceira coisa que eu entendo para nós concluirmos aqui, que seguir a Jesus é depender dele. A gente precisa aprender a depender do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim: olha, eu estou na dependência de Deus, mas estamos agindo conforme a nossa vontade. E por que a resposta não vem? Porque eu não estou dependendo de Deus, eu só estou agindo. A segunda coisa que eu entendo é que seguir a Jesus é aceitar a vontade dele. Será que você já parou? Será que eu já parei para falar com o Senhor? Qual é a tua vontade para mim agora? Eu acredito que aqui tem alguém, principalmente quem não nasceu na igreja, que quando se converteu teve que deixar algumas coisas. Eu me lembro quando eu me converti, o meu maior confronto era deixar a condição que me dava dinheiro. Porque eu ganhava muito dinheiro. Mas eu agora não podia mais ganhar dinheiro com aquela condição, porque eu era crente. E aí eu pergunto agora: como é que eu vou ganhar dinheiro? Bom, mas espera aí, eu vou ser crente, mas Jesus sabe que essa é a maneira que eu ganho dinheiro. Então, se ele me chamou sabendo, não tem problema. Senão ele não tinha me chamado. Não é assim que o diabo faz? Essa maneira não é certa. Mas Jesus sabe que essa é a maneira que você tem que ganhar dinheiro. Você tem a sua família, você tem a sua casa. Não tem nada a ver, isso aí é o seu ganha-pão. Mas aí vem o Espírito Santo. Eu tenho o melhor para você. Glória a Deus.
Aleluia. E aí você entra em conflito. Aí você fala assim, eu vou fazer um teste. Aí quando você faz o teste, falta alguma coisa. Aí você fala assim, não, então não é de Deus eu parar agora não. É igual a pessoa quando quer parar de fumar. Ele fala assim, ó, estou parando. Eu fumava um maço, agora estou fumando só 2 cigarros por dia. Você não está parando, você está sendo enganado, porque você continua fumando. Então, seguir a Jesus é aceitar a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós tomamos posse dessas coisas, quero te dizer uma coisa, a vitória vem. Hoje Deus tem vitória para você. Você pode sair daqui e a escolha é sua. Querer ser vitorioso ou continuar como você está. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fábio, em nome de Jesus Cristo. Vou falar daqui de baixo. Aleluia.